Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. E começa agora o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, com convidado especial hoje. Bom dia. Bom dia, Iago Ropa. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E realmente, como o Iago falou, hoje um programa mais que especial, dentro de um projeto que faz parte aí de toda uma jornada do meu amigo e parceiro Ricardo Córdova, que vamos dizer assim, né, Vinícius, do zero ao topo, né? Exatamente. Com a Mix no topo agora aqui, direto do 12º andar do Gemini, num projeto aí que vem sendo construído com certeza com muito empreendedorismo, com muita parceria também. A gente tem o primeiro programa ao vivo direto deste novo estúdio aqui, e uma honra, Ricardo, poder receber você aqui hoje como entrevistado, não como, né, vamos dizer, não como chefe, né? Inverteu os papéis, a gente brinca aqui, né? É sempre o nosso chefe aqui na Mix FM, hoje como entrevistado. Seja bem-vindo, Ricardo, bom dia. Bom dia, meus queridos, né? Malik Doubles e Vinícius Chaves. E bom dia o Iago também, meu brother aí, já desde o tempo de Band FM. Sabe que acontece uma coisa muito estranha, que é quando você tá do outro lado do console. Console é a mesa de som onde a gente tá ali operando, e eu sei muito ficar do outro lado. Tenho certeza que com o tempo a gente pega esse hábito, essa segurança, mas ficar do outro lado para ser entrevistado é sempre complicado. Mas vai ser um programa muito legal, a gente tem muita coisa para compartilhar. Essa é uma parceria, né, que já vem de algum tempo do Pulso Empreendedor com você, Ricardo, né, desde antes da Mix FM, já também. Sim. Da Menina FM também, entre a nossa amizade também já de outros tempos, de outras rádios também. Eu não sei, quando você começou no Copa lá, depois teve um almoço que a gente fez na Sil Jovem, e aí naquela oportunidade eu garimpei algumas pessoas para participarem conosco, assim, do Copa na época. Você lembra quando foi isso? Foi 2012, se eu não estou enganado. A primeira participação oficial no Copa foi 2013, mas teve a minha. É mesmo? 2013, mas teve Tem 7 anos já. 7 anos já de tempo, né? Da gente junto ainda no rádio, e eu acho que nesses 7 anos o Malik já participou de alguns projetos bem importantes. O próprio estúdio da Band FM ali na Belisário Ramos já foi um projeto nosso, mas claro, com a mão do arquiteto Malik Doubles. A gente só passava as ideias loucas para ele acabou fazendo isso. Não, é uma parceria longa. Assim. É verdade. Obrigado, Ricardo, por aceitar o convite de estar aqui também conosco, porque além de tantas funções, ainda mais agora nesse início, né, de novo projeto aqui com a Mix no topo, né? Mas o que a gente quer trazer também nesse bate-papo hoje, Ricardo, é muito a visão do intraempreendedorismo, que foi algo que você desenvolveu, algo que você tem essa característica empreendedora, e mesmo estando no passado em outras emissoras, em outros projetos, você sempre trouxe essa característica de trazer projetos inovadores e conceitos para o rádio, né? E agora, então, com a Mix no topo pela primeira vez, como empreendedor à frente mesmo do próprio negócio, né? Num momento que a gente chama aqui, eu e Vinícius Chaves aqui no Pulso, né? Do zero ao topo, no sentido de que é uma escalada de empreender dentro de uma empresa, dentro de projetos de outras pessoas, e agora sim com seu próprio projeto, com mais liberdade também, né? E com muita bagagem, né? Para empreender, e acho que é muito bacana a gente poder compartilhar isso, né, Vinícius? Exatamente, e é um momento muito marcante, né? E aí a gente já passa para nossa palhinha aqui, Ricardo, e a gente tem certeza que são vários os benefícios, né? De você ter um ambiente agora, passando já para esse novo momento, né? Inauguração aqui do novo estúdio, ter esse ambiente de trabalho adequado, né? Falando já na questão profissional, eu tenho certeza que os profissionais que trabalham aqui, como o Iago, o Álvaro e toda a galera, eles vão sentir essa diferença também. Mas para quem está na outra ponta, para o cliente da rádio, né, que é a audiência, digamos assim, as pessoas que consomem esse conteúdo todo, de que forma que eles vão perceber essa mudança toda que vocês fizeram aqui na Mix? Olha, eu acredito que isso é uma consequência, porque se você olhasse o Iago quando chegou, porque ele está aqui na bancada agora, eu vou citar ele, o Iago quando chegou ontem aqui para conhecer o estúdio, porque ele não tinha vindo ainda, se tu sentisse o brilho no olho dele que eu senti ontem, por si só já paga tudo aquilo que a gente de repente tem enquanto ideia
do que significa isso na ponta, que é o ouvinte. E o cliente, obviamente, mas é que a gente divide cliente entre cliente ouvinte e cliente anunciante. Parceiro ali, né? São todos clientes. E aí, nesse caso, quando você enxerga aquele brilho no olho, aquela empolgação, e o Iago já ouviu a minha história, sei lá, eu acho que umas 10 vezes. No entanto, ele sentou ontem e ele começou a me fazer pergunta e me fez viajar de novo no tempo. E isso ontem, enquanto a gente estava aqui limpando, organizando as coisas, porque não basta você ter um ambiente bom, agradável, você precisa ter também aquele comprometimento com o próprio ambiente. Então, não me furto, obviamente, né? Até por conta das condições financeiras, não me custa nada passar um aspirador, como eu estava fazendo aqui ontem durante o dia, porque esse trabalho todo de marcenaria e tal, ele implica realmente numa série de questões. Então eu vejo que a história de proporcionar um ambiente agradável reflete diretamente no cliente, é assim que eu enxergo. Então hoje, se nós temos um cuidado especial com o local onde cada um tem aqui o seu cantinho para trabalhar, como é o seu ambiente de trabalho, não só na relação interpessoal, mas também naquela questão de fisicamente, ergonomicamente, confortável, tá tudo, né? Tudo ok, eu tenho certeza que vai refletir lá na frente. Que legal, cara. A gente tá aqui falando, um programa especial, né, Malik? E a gente não pode deixar de falar sobre a importância de você implantar, né, controles financeiros na sua empresa, ter um modelo de gestão eficiente, ter controle de estoque, controle financeiro, controle fiscal, enfim. Na sua empresa, ela precisa fugir do achismo e possuir números, né, para que você possa continuar empreendendo. Então, para isso, a Elo Gestão pode te ajudar. Como que a Elo Gestão faz isso? Eles executam para você as tarefas operacionais, liberando tempo para você analisar os números, e se você quer entender melhor esses números, eles também podem ajudar você aí, porque eles são especialistas, né? Então, a Renata, a Débora, o Rafael e todo o time lá da Elo Gestão, eles estão em contato com várias empresas de diferentes tamanhos, desde indústrias consolidadas já aí há mais de décadas no mercado, até pequenos negócios que começaram recentemente. Então, eles vão ter uma visão e com certeza eles vão te ajudar, principalmente nesse momento de adaptação e mudanças aí no mercado. O que é bacana é que a Elo Gestão te ajuda a fazer gestão, mas como eu vou usar as palavras do Ricardo, você não vai se furtar também de acompanhar todo esse processo, né? Então, o que acontece, eu acho que é bacana na fala do Ricardo ali, já para puxar inclusive para essa dica da Elo Gestão, é que mesmo você tendo uma empresa parceira, mesmo você tendo pessoas que ajudam a concretizar aquilo, você acaba colocando a mão na massa junto, e esse é o papel do empreendedor mesmo. Eu acho que fica muito claro quando o Ricardo fala, né? Ele construiu isso aqui, construir isso, fazer parte, acompanhar, por exemplo, né? Como que é a evolução do Iago, né? De um colaborador, como que é a evolução também dos clientes, né? Como que eles acompanham esse processo do rádio, mas na gestão, acho que é uma dica importante da Elo, você faz a gestão com a Elo, mas você vai ter que acompanhar também, que até eu tive conversando com a Renata algumas vezes, muitas pessoas acham, Vinícius, que por terceirizar alguns processos, elas não precisam mais se preocupar, e na verdade é terceirizar a parte operacional. As decisões mais importantes estruturais, elas têm que partir do líder, do empreendedor, mesmo junto, obviamente, com a equipe que é especialista, e você pode contar. Você delega tarefas, não a responsabilidade. Não a responsabilidade, né? É isso aí, mas bora pro nosso bate-papo, então? Bora lá, então, falar com o Ricardo Córdova. Eu achei que fazia merchan longo. Ricardo, fala, velho. Olha, muitos radialistas, né, com certeza nessa história, né, do rádio aí, a gente tem tantos cases, tantos grandes nomes, né, mas a gente sabe que você, aqui em Lages, na Serra Catarinense, fez um case, mudou a história do rádio, fazendo comunicação de um jeito inovador, de um jeito diferente, e vários projetos que a gente poderia citar, na Rússia, na Copa do Mundo, o próprio Copa e Cozinha, Papo de Copa e tantas outras, as colunas agora com o Papo Joinha, com Pulso Empreendedor, enfim, muitos radialistas têm com certeza um sonho de desenvolver algo significativo, mas ter a própria rádio. Fala pra gente como que é essa questão. Eu acho que, né, Vinícius, é importante a gente citar isso. Todo radialista, de certo, em algum momento pensou, um dia eu quero ter a minha própria rádio, e hoje você está concretizando isso. Fala um pouquinho pra gente desse sonho, dessa construção. Eu não tenho dúvida de que essa conversa era pra gente ter tido em novembro, quando a gente anunciou a história do arrendamento da rádio, né? Por isso que você está buscando ter a própria rádio, mas está marcando realmente que mudar o estúdio tem uma diferença. Eu não tenho dúvida de que, e o Iago está aqui, ele pode interferir se ele quiser, mas eu não tenho dúvida de que nós precisamos ter sonhos, e de que a maioria dos radialistas que eu conheci, pelo menos os meus contemporâneos, eles foram, obviamente, um dia sonhadores querendo ter, ou são ainda querendo ter a sua emissora de rádio.
Então eu vejo que isso depende muito dos caminhos que você trilha e vejo muito dos objetivos que você traça, mas você não pode simplesmente deixar o ponto lá no final, né? Dizer, não, eu quero ter a minha, mas e todo o caminho que você tem que fazer para isso. Certo. Então assim, naquela história de você sonhar enquanto um profissional jovem, chegando no mercado, eu tenho certeza que eu sou igual a todo mundo, não tenho dúvida. Mas quando eu resolvi sair do meu lugar confortável, que era ali 2018, depois de ter várias oportunidades com a própria Band FM e com, né, um abraço pro Caco Martins e toda a equipe lá, mas eu vejo que naquele momento estava tudo tão tranquilo, tão confortável, por que mudar? Então, quer dizer, era um dilema e ao mesmo tempo algo que a gente sentia em casa, né? Pô, pai, sério? Você vai fazer isso mesmo? Deixar tudo... Dá aquela sensação de que como intraempreendedor, como estando dentro de uma empresa, você tinha chegado, vamos dizer assim, no auge da carreira e da estabilidade, de uma segurança, inclusive. Porque eu não dependia da empregabilidade em si, eu precisava de uma rádio para levar o meu programa. Certo. E foi isso que aconteceu com a saída da Band e a ida para a Menina. E aí na Menina surgiu a oportunidade de assumir essa emissora. Então, cara, eu vejo que o sonho é de todo mundo, é de todo radialista. Só respondendo a tua pergunta, eu acredito sim que todos têm isso. Conheço pouquíssimos, mas já tive a oportunidade de conhecer 2 ou 3 que chegaram lá, porque realmente é um sonho. Só que uma concessão de rádio hoje é extremamente elevado o valor, e aí você não alcança isso, sem contar todo o trâmite político, a liberação para isso e tal. Não é só querer ter, entende? Uma rádio comercial, né? Porque a rádio comunitária, aqui mesmo no GEM, tem uma lá no subsolo, e eu vejo que essas coisas são um pouco mais fáceis. Mas uma rádio comercial, com os direitos todos que o comércio em si te dá, isso não, isso é um pouquinho mais complicado. Ricardo, acho que dá para traçar um paralelo para todos que nos escutam, que não é diferente em outros setores, né? Por exemplo, às vezes até um dentista que quer trabalhar num setor, por exemplo, da saúde ali, que trabalha numa empresa, talvez queira ter seu próprio consultório. Um arquiteto que trabalha numa empresa queira ter sua própria empresa de arquitetura, alguém que trabalha com tecnologia, como é o caso do Vinícius, com marketing, queira ter sua própria empresa, né? O Vinícius é proprietário da sua própria empresa, eu também, você também, mas muitos que nos ouvem talvez tenham esse sonho, e dá para traçar esse paralelo também, ou seja, não é só o radialista, muitas vezes aquele profissional que tem um sonho, né, de construir aquilo, ele pode desenvolver um projeto, muitas vezes, que pode se tornar, eu não quero dizer maior, mas será que de certa forma, Ricardo, o Copa e Cozinha, que é o programa que você queria levar, ele não se tornou um projeto tão grande, uma identidade tão grande, talvez um produto tão completo do ponto de vista de compreender o cliente, de ser um sucesso de vendas, de comunicar, de agradar as pessoas com o conteúdo, que aquilo ali reforça a característica empreendedora Ricardo a ponto de você realmente concretizar o teu próprio projeto, tua própria rádio? Malik, eu vou dizer uma coisa assim, que é bem típica e é bem a realidade, tá? Eu não posso esquecer a minha origem, não posso esquecer a minha formação, eu não busquei isso de uma forma, eu tracei minha meta aos 18 anos e eu cheguei hoje aos 51, não é isso. Algumas oportunidades foram aparecendo e eu acho que o meu mérito foi aproveitar essas oportunidades. Entendi. E enxergar que aquilo poderia ser um trampolim para outras coisas. Eu me orgulho muito de toda a minha origem, lá do Bom Retiro, do Colégio Alexandre de Gusmão, daquele brilho que eu tenho certeza que senti, e aquela emoção de saber o que significava meu pai e minha mãe na equipe de liturgia da igreja lá, e aquele som ecoando na igreja maravilhoso, e me encantando então por um microfone, e aí depois ganhar meu primeiro aparelho de som 3 em 1 em 1979, e poder gravar nele, falar naquele microfone, ouvir nas caixas de som, e daqui a pouco você de repente conseguir aquele empurrãozinho do pai, da mãe e tal, para dizer, não, se é um sonho, vai, não deu certo numa coisa ou noutra, né? Então, vamos embora. O que eu vejo com relação a isso é que teve uma construção e não necessariamente... Botou lá um sonho e foi atrás daquilo. Eu não tenho nada contra, eu acho que isso pode ser muito legal, mas não foi o meu caso. Eu fui construindo tijolo por tijolo. E enxergando essas oportunidades eu só fui conseguir terminar o meu 2º grau quando já estava trabalhando na Atlântida aqui,
ali, eu não terminei antes de entrar no mercado profissional, eu tinha parado, aí depois fui fazer um supletivo, e aí, sabe, essas coisas, a minha faculdade eu fui fazer quando já tinha saído teve uma lacuna de saída do rádio, né, de 92 e 97, trabalhando no Colégio Santa Rosa, eu fui começar a minha faculdade ali, eu fui terminar, eu já estava na 101 de volta e tal, e essas coisas todas, assim, foram acontecendo e as oportunidades aparecendo. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para alguém com relação a isso, e não vou dizer que seja conselho, apenas contando a minha história, não, eu não tracei aquela meta e fui até o final, não, o sonho de ter a minha própria rádio já começou lá em 1986, quando eu coloquei os pés na primeira rádio, onde comecei a trabalhar. Mas o sonho não significava que eu tinha traçado uma meta para ter minha rádio. Certo. Conhecendo um pouco do meio, chegou num ponto que eu tinha convicção que isso era muito difícil. E eu comecei a deixar isso de lado. Não que eu deixasse de sonhar, mas talvez eu comecei a deixar de lado. Aí eu estava feliz só com o fato de assumir uma posição de gestão. Aí já estava legal, já tô gestor de uma emissora de rádio, já tá bacana também. E daqui a pouco daquilo foi abrindo outras portas, porque você conhece o anunciante, conhece o ouvinte, você mais ou menos vai tendo uma noção de como o mercado está reagindo a cada coisa. E aí você vai crescendo com isso. Parece que tem mais a ver com saber o que quer e aí aproveitar as oportunidades para chegar lá do que necessariamente então traçar essa meta e ficar desesperadamente tentando alcançá-la, né? Tem isso. Tem mais a ver com com intervalo isso. Aí agora, né? A gente vai ter que chamar o break, senão o chefe fica depois nervoso. É que assim, veja que a gente antecipou um pouquinho, porque a partir da semana que vem a gente recomeça às 7 da manhã. Ah, tá. Mas agora não. Já vamos acostumando os nossos ouvintes aí que o Pulso Empreendedor semana que vem é mais cedinho. Vamos lá, um rápido break. Já voltamos aí. Mix agora 7h49. Você está ouvindo Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, no oferecimento de Elo Gestão. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Primeira edição. Mix agora 7h52. Você está acompanhando o Pulso Empreendedor no oferecimento de Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Pulso Empreendedor no seu segundo tempo. É isso aí, galera. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius E Chaves. nós estamos aqui com o Ricardo Córdova para falar sobre como você pode iniciar uma carreira, intraempreender, desenvolver projetos e chegar no topo também. É onde nós estamos agora, no topo aqui, no 12º andar do Gemini, no novo estúdio da Mix FM aqui, tendo a honra de entrevistar então o chefe, né, o Ricardo Córdova aqui. Eu posso mandar abraço? Pode. Eu tô impressionado com a audiência desse negócio. Pode mandar abraço, claro, pô. Cara, chegando nem no Copa, chegando, recebendo. Você pode. Mas deixa eu mandar um abraço aqui o Fernando Tonieto, lá da Tonieto Importes. O nosso querido Roberval tá nos ouvindo. Tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo lá em Balneário Camboriú, instalou tudo, deixou a rádio perfeita aqui, top, muito obrigado. Minha mãe querida tá ouvindo, mandando abraço aí pra vocês. Obrigado, o Bruno Saninha. do Formiga Automóveis, o Paulo Santos, nosso colunista também. Paulão. Cara, tô feliz demais, tá muito legal isso aqui. Abraço, galera. Que bacana, ter uma audiência como essa, querida, de alto nível, a gente fica muito mais feliz, sabendo que o pessoal tá acordando cedinho aí, nesse friozinho de Lages aqui da Serra Catarinense, mas tá ligadinho no pulso aí com a gente nessa baita entrevista que inicia as atividades ao vivo aqui do novo estúdio. Pra nós também uma honra, né, Vinícius? Com certeza. Aqui fazer o primeiro programa ao vivo. E uma responsabilidade grande também. Não vou te obrigado pelo convite, tá? Porque foi surpreendente mesmo. Tudo bem, eu ia estar aqui cedo e tal, porque eu queria ver funcionando o primeiro programa, mas quando recebi o convite fiquei muito feliz. Na verdade, nós já queríamos te entrevistar já há algum tempo, né? Mas nessa oportunidade a gente não ia deixar escapar de que você fosse o primeiro entrevistado aqui. Voltamos então com o nosso bate-papo aqui. Vini, tem pergunta aí? Tenho sim, a gente falou um pouquinho sobre carreira, né, Ricardo? Sobre os primeiros passos lá, fizemos essa viagem no tempo, e agora falando do momento Mix, então, né? E aí eu volto a falar da questão do público, da audiência, dos clientes. Por que a Rádio Mix, Ricardo? Várias opções de rádios aí a nível Brasil, né? Mas o que te fez escolher a Rádio Mix e como que isso reflete no público, enfim, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, tem um turbilhão que a gente não pode deixar, não dá pra dizer que o caminho é todo só de asfalto, né? A gente tem que entender um pouquinho daquilo que levou a este caminho. O caminho de nós nos separarmos da Rede Menina
passou por uma série de questões administrativas, até que realmente, então, nós conseguimos fazer com que a minha empresa, e olha só o detalhe, aos 50 anos, 51 completos, ou 50 um pouquinho antes, é que eu consegui ter a minha primeira empresa. Então, quer dizer, mesmo sendo um empreendedor, como o Malik falou, há muito tempo no rádio, pela primeira vez eu constituí uma empresa para entregar isso, para poder, digamos assim, empreender no mundo do rádio de forma profissional, empregar pessoas e ter o próprio projeto. Quando isso aconteceu, eu tinha pouco tempo para fazer as minhas escolhas. E essas escolhas, então, desde o início da negociação, lá em agosto, quando nós passamos a régua de que então o projeto iria acontecer, eu viajei a São Paulo, porque isso se espalha muito rápido no meio rádio. E aí a gente havia recebido propostas para, digamos assim, ser uma afiliada de rede de rádio. Nós tínhamos recebido proposta da Nativa FM, que tem o mesmo segmento de outras emissoras que nós já temos em Lages, como a Band, a Transamérica na época, a Massa, a própria Rádio Clube, então que tem muito esse segmento sertanejo. A gente recebeu proposta da Band News, a gente recebeu proposta da Mix, e na viagem eu fui para conhecer, porque eu queria sair do segmento sertanejo. Então, na viagem a São Paulo, eu fui para conhecer e conversar, marquei reuniões com o seu Paulo Machado de Carvalho Neto, conhecido como Paulito, da Jovem Pan, e com o Alexandre Amorim, que é coordenador artístico da Rede Mix. Conversei com os dois, a Rede Mix, que daí foi o intermédio do Michael Michelotto, do Objetivo, porque a Rede Mix também é do mesmo dono do Colégio Objetivo, da Unip, etc., que é o Digênio. E aí eu fui para a reunião com os dois, e a proposta melhor, o case melhor, aquele que oferecia facilidade e tudo mais para deixar alguns programas no ar, que são os nossos cases de sucesso, como o Jornal de Manhã, o Papo de Copa e o Copa e Cozinha, se adaptavam melhor no formato mix, que não é tão engessada em algumas questões. Existe aquela possibilidade de tocar determinadas músicas que outras redes não tocam. Então a escolha até não foi muito difícil. Eu fiquei com o coração bem balançado entre Mix e Jovem Pan, mas escolhi a Mix justamente por oferecer essa facilidade melhor, essa maleabilidade melhor para a gente poder trabalhar os nossos programas também. E eu acho bacana que você também, a gente percebe uma identificação dos clientes ouvintes e dos clientes anunciantes também em relação a gosto musical. Isso também foi uma questão que nos chamou a atenção, no sentido de que pela primeira vez em Lages, na Serra Catarinense, a gente tem um estilo musical também que me parece conversar muito bem com o público-alvo, né? Existia um gap, né? Não, eu até acho que não. Eu acho que a 101 sempre entregou um bom produto nesse segmento. Eu não considero que estivessem sozinhos. O que eu não estava mais afim, comercialmente falando, porque eu particularmente não gosto de ficar ouvindo o sertanejo, mas eu sempre entendi como um bom produto, não podemos esquecer isso. Só que esse era um produto que 6 rádios estavam entregando praticamente, entende? Dividindo o mercado. E a 101 estava quase que sozinha nesse mercado, entregando pro cenário pop rock. Então, quando eu enxerguei nisso uma oportunidade, significa não concordar exclusivamente com o que a 101 FM estava apresentando, porque é um bom produto. Porém, esse mix, com perdão do trocadilho, que a nossa rádio oferece, buscando sempre o que é sucesso no mundo, com aquilo que de repente já fez sucesso, porque nós temos o baú da Mix, que toca músicas lá dos anos 90 e tal, alguma coisa dos anos 80 e mais início dos anos 2000. E a nossa programação ela é baseada mais num 2005 para frente e a música atual. Fazer essa mixagem de épocas não é uma coisa fácil, tem um estudo. E quando eu conheci isso, como era feito e tudo, me encantou. Daí eu digo, não, é esse mesmo, esse é o case. E daí posso até dizer que tem sim uma pequena, mas tem uma lacuna para isso. Tinha um gap e a gente aproveitou. E aí acho que fecha. Pode falar. Não, e eu acho que faz todo sentido, porque eu tenho certeza, né, Ricardo, que você foi lá, buscou, daí você conseguiu esse equilíbrio entre o que a rede oferecia, né, dentro da flexibilidade que você precisava, mas também olhando para mercado, olhando para esse gap, esse pequeno gap que existia ali. E de certeza, né, eu, por exemplo, particularmente também, né, não nada contra também, porque
gostos todo mundo tem, né? Você sabe que isso pode mudar, tá? Porque nós somos de uma geração em que o pop sempre significou o FM. E a gente tinha uma relação muito grande do sertanejo com o popularismo e automaticamente com as rádios AM. Com essa migração e tudo, e com o sertanejo entrando na programação do FM ali de 2005 para frente, foi se criando um certo preconceito por causa daquela geração que acompanhava o rádio antes. A geração mais nova, ela se identifica muito com o sertanejo, é a música da balada, é a música dos grandes shows em Lages. Nós temos que saber que hoje Jorge Mateus, Gustavo Lima levam mais gente do que Jota Quest, do que Skank, Capital, etc. né? Do que Capital Inicial, que são bandas que eram da nossa época. Então tem isso, eu respeito muito isso, é uma questão hoje de opção, de você efetivamente oferecer uma programação que não tem rejeição. Porque quando toca lá um sertanejo, não vou dizer qual que é o artista, mas o cara, nossa, pá, essa pegou pesado, então essa música é muito pejorativa. Ou o próprio funk tem isso. Quando toca muito isso, a pessoa muda de rádio, ela se sente constrangida, mesmo na música sertaneja, quando sei lá, a Maiara Maraíza ou a qualquer outra das cantoras estão cantando alguma coisa que, pô, você tem um filho quase adolescente, 10 anos, e fala de relação sexual na música, fala de... Você fica constrangido quando tá no carro. Então, o que a gente optou? A gente optou por pegar não só um estilo musical que não tem rejeição, mas exclusivamente não, é uma palavra errada agora, mas também porque nós queríamos aproveitar aquilo que nós entendemos que é o melhor nicho comercial hoje de Lages pro rádio, que é trabalhar com as classes A, B e C e com os 25 aos 55 anos na faixa etária, ou seja, um público que decide, tem poder de compra e, acima de tudo, forma opinião. Então era o público com quem a gente conversava no Copa. O case ficou bem definido aí, nós sabíamos, e qual era a rádio que conversava com esse público? Ou era Mix ou era Jovem Pan. Como a Jovem Pan já tinha estado aqui e tem aquele histórico de ter caído fora, então a gente, vamos na parte inédita mesmo, vamos oferecer algo que está começando. O que eu acho muito legal, Ricardo, é que dependente da tua escolha, Mix, Jovem Pan, ou até mesmo quando foi com a menina, você consegue imprimir essa característica de conteúdo e também, mesmo tendo, vamos dizer, alguma limitação ainda no tempo da Menina FM em relação ao estilo musical que predominava ainda no sertanejo, né? Você conseguia imprimir essa característica do teu público, essa identidade. Então, é bacana perceber como o empreendedor carrega a sua impressão, e aí os parceiros, clientes, os ouvintes, os anunciantes, todo mundo parece estar contigo muito pela fé e a confiança que tem no teu empreendimento também. E isso é muito bacana ver que você tem uma chancela hoje, você tem uma marca que é a Mix, com ótimo conteúdo musical, programação musical, mas também com ótimo conteúdo que vocês mesmos desenvolvem e nós aqui no Pulso de alguma forma ajudamos a construir também. Sim, sem dúvida. Né? Mas o que é bacana é perceber isso, é como forte a figura. Mas aí tem um ponto que eu já falei para você, mas torna o público aqui sem nenhum medo de externar essas coisas. Quem me deu essa, digamos assim, sustentabilidade, quem me deu essa credibilidade foram os integrantes do Copa e Cozinha, porque você fazer com que algumas pessoas com os seus trabalhos, ou seja, cada um com seus compromissos, e sejam eles empresários, apenas empreendedores, profissionais liberais, advogados, médicos, deixarem os seus afazeres para ir participar de um programa de bancada de graça. E aí, assim, a gente está falando de 16 integrantes do Copa, mais 16 integrantes do Papo de Copa. Essas pessoas simplesmente abraçam uma coisa sem mais nem menos. Aquilo depositou uma credibilidade que eu não sabia que eu tinha. Aquilo me deu energia e, acima de tudo, confiança para poder empreender. Perfeito. Mais forte e ir mais longe. Então eu não vou nunca, efetivamente nunca, esquecer o que significou o projeto Copa e Cozinha e Papo de Copa para mim. Porque foi ele que, através dessas relações, ele proporcionou essas relações e fez com que eu pudesse, ter confiança. Não, eu acho que eu posso dar um passo a mais. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, aquela história de, eu até sonhava em ter uma rádio, mas eu não tracei aquele objetivo e fui igual um trator passando por cima de tudo, não. Cara, tinha muita volta, foi muita estrada de chão, muita pedra, e aí estamos indo, quer dizer, mas isso se deve a relacionamento. Isso, e aí você deixa, de certa forma, vamos dizer assim, uma brecha para nossa próxima pergunta, né, Vinícius? Que é uma questão interessante, e não sei se o Vinícius quer seguir com a pergunta. Que é exatamente, né, que o
em plena crise, né, Ricardo? A gente tem aí a pandemia acontecendo, esse enfim, você já tinha esse planejamento de ter, né, o estúdio no topo aqui antes mesmo de toda essa questão, mas mesmo assim você seguiu, né, enfim, não frouxou, como diria o Lagiano. Como que é isso? Como que você está enxergando, né? E de onde você tira toda essa inspiração para seguir firme mesmo em tempos difíceis, onde a gente vê, infelizmente, algumas empresas fechando, grandes marcas, né? Hoje cedo, por exemplo, vi uma grande empresa anunciando falência, né? Claro que com todas as medidas, enfim, mas e você vem na contramão, né? Se mudando, investindo. Você está vendo como é importante a gente traçar esse paralelo entre um verdadeiro investimento financeiro e um investimento enquanto capital social, enquanto relacionamento, porque a gente começou realmente esse projeto lá em dezembro. Logo que eu me mudei, logo que a gente assumiu a rádio, eu e o Malik já estávamos trabalhando na mudança de endereço, porque a rádio estava num local em que o mercado enxergava diferente. Por exemplo, já tinha sido a Rádio Guri, já tinha sido a Rádio Menina, com os méritos a todos os profissionais que trabalharam lá, absolutamente sem nenhuma crítica, a não ser o fato de que o prédio foi se deteriorando por uma briga entre sócios, os proprietários e tal, e aí ficava um aspecto ruim, e todo mundo ficava espantado. Então, bem, virando a página, mas indo à tua pergunta especificamente, que eu não quero entrar só nesse mérito, mas a gente tinha planejado tudo isso antes. Mas o importante é deixar claro, se eu for dizer o que eu tirei de dinheiro do bolso para estar fazendo essa mudança e tal, é muito pouco, corresponde a, sei lá, 20% do que é o investimento total. Porque o que mais, aquela credibilidade que eu falei há pouco, que me deu coragem para empreender, foi a mesma credibilidade que eu fui adquirindo aos poucos, e sou muito grato, porque quando você está começando um projeto, fazendo uma coisa, e um empresário topa a famosa permuta, porque isso é nossa moeda, fazer propaganda é nossa moeda, mas para ele topar permutar, significa que ele confia no produto, porque ele está te entregando aquilo que ele faz enquanto serviço, aquilo que ele vende enquanto bem, e aí de repente ele diz assim, não tem problema, se é lá contigo, se é para isso e tal. Então a crise realmente veio e me deixou muito, muito cabreiro, e atrasou, né, Malik, o projeto em pelo menos 60 dias da nossa ideia inicial. Então isso era para ter acontecido em março e está acontecendo agora. Foi um balde de água fria. Eu tinha recém assumido, digamos que eu estou engatinhando enquanto empresário, e com um medo danado de ter a pandemia como alguém que ia lá e ia puxar meu tapete. Eu digo, nem bem eu alcanço isso, agora eu vou ter que parar. E eu tive uma conversa muito séria com todos os nossos fornecedores, com o próprio dono da concessão. A gente traçou uma conversa reta, e eu deixei bem claro que eu ia até onde eu aguentasse, e essa conversa continua a mesma, porque a gente mudou de endereço. Isso só foi possível por conta dessas parcerias, dessas permutas e desses clientes que acreditam no nosso projeto e toparam trocar realmente os seus bens e serviços por propaganda. Mas a conversa do manter a empresa com caixa ainda, né, com tudo aquilo que precisa ter uma empresa para não ficar devendo para ninguém, etc. A única coisa que eu senti da história da pandemia foi não poder ter todos os nossos amigos que iniciaram um projeto conosco. Isso foi brabo. Então, assim, não ter hoje, por exemplo, a Vanessa Souza, o Lucas Garcia, que eram do nosso time de comunicadores, isso me deixou realmente, de certa forma, chateado. Mas o resto vamos tocando. Mas o que é bacana na tua fala, Ricardo, tá carregado de características e comportamentos empreendedores. Quando você fala do medo, você ao mesmo tempo assume os riscos calculados, né? E aí toca o projeto adiante. Eu acho que é bacana a gente também falar, vamos dizer assim, sem vergonha de dizer, eu tive medo no empreender, e é bacana ouvir isso, mas ouvir que justamente coragem é você continuar, mesmo tendo em algum momento sentido medo, e aí você assumir o risco, continuar com o projeto, abrir mão, muitas vezes, até de um amigo, como você falou ali, porque
que não era viável, mas manter o projeto andando, isso é importante. Mas o receio continua, irmão. O receio continua. Se você falar com o Alexandre da Labrida, que é dono das salas onde nós estamos, ali que tem o Hospital de Olhos da Serra, que é nosso cliente também, né? Aí já dá para perceber porque que a gente se mudou para cá, porque também é uma parceria. Se você conversar com o próprio Babal, que é o dono da concessão onde a gente está, no 89.9, eles vão te falar exatamente qual foi a minha conversa com eles, e o receio permanece. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente está fazendo tudo certinho e o legal é ter a confiança dessas pessoas, assim, que continuam acreditando na gente. Eu acho que esse é outro ponto que dá destaque também, que muitas vezes o empreendedor, ele pensa no dinheiro, né? Ele pensa no lucro, ele pensa que ele tem que ganhar dinheiro, e o projeto, nesse caso, por exemplo, foi construído muito mais pelo capital social, pelo relacionamento, pela confiança. Fato. E por um bom projeto, porque também se não fosse um bom projeto não haveria essa confiança, se não houvesse também a credibilidade, a confiança no empreendedor. Então a importância também dos valores, da ética, da honestidade, para aquele cara que quer empreender, que quer montar o seu negócio ou até um projeto dentro de uma empresa, a importância de ele também construir sua imagem de credibilidade e também ter a confiança e se cercar de pessoas que também acreditam naquilo, né? Eu tenho certeza que nenhuma empresa é construída se muitas pessoas não acreditarem. E mais uma perguntinha antes de finalizar, dá tempo de mais uma perguntinha. Ricardo, a gente sabe que o rádio é um dos meios mais antigos e tradicionais e ao longo de décadas vem se transformando, continua se reinventando, né? E as empresas de comunicação, como a gente mesmo falou agora, é um momento delicado, tá todo mundo se adaptando, buscando soluções e formas de se manter, de se posicionar. Como que você entende o posicionamento hoje da Mix FM aqui em Lages, né? No teu comando, nessa era digital, como que você enxerga esse momento também para as empresas de rádio? A gente tem que se reinventar todo dia. Os projetos têm que ser diferentes daquilo que se vendia nos anos 80, a maneira de se comunicar, a maneira em que os comunicadores se portam frente ao microfone, o respeito que você tem que ter pelos ouvintes e pelos clientes. Isso tudo está mudando, mas você não pode esquecer as tecnologias. Hoje os nossos programas, como esse que a gente está gravando agora, daqui a alguns minutos vai estar disponível lá no Spotify, então as pessoas vão poder ouvir a qualquer momento. A gente ainda tem um espaço aqui que por conta da crise não foi possível, mas em breve a gente vai estar com as transmissões ao vivo e com o nosso canal também, para poder fazer os programas também nas plataformas digitais, não só através do rádio. Eu vejo de uma forma assim muito clara que a gente não pode ter medo da tecnologia, você tem que usá-la a seu favor. Quem viveu o rádio dos anos 80 como eu vivi, esperando a Telesc na época instalar uma linha física num cartódromo lá nos ingleses para fazer a transmissão do sul-americano de kart. Meu Deus. E você sabia o trabalho que era aquilo, você não conseguia entender como é que qualquer emissora conseguia fazer uma transmissão internacional, porque era muito trabalhoso. Você dependia do serviço público, era muito enrolado. Cara, um verdadeiro pé no saco. Hoje, se você analisar o que é a tecnologia, utilizando a nosso favor, a internet me facilitou ser o único radialista na história dessa cidade a poder viajar para a Rússia para fazer a cobertura de uma Copa do Mundo, utilizando apenas um aparelho celular e um codec, que a gente chama, né? Que é o aparelho que codifica esse sinal em tempo extremamente curto, para poder fazer transmissões ao vivo lá do outro lado do mundo. Então, usa a tecnologia a favor, eu tenho certeza que dá para utilizar. E o rádio está utilizando isso com excelência, saiu na frente nesse caso, e a televisão agora está se reinventando, porque teve que fazer vários programas ao vivo com transmissões através dessas plataformas. Então, de maneira geral, posso te dizer que fácil não é, mas você tem que estar atento àquilo que está chegando. A gente teve a viagem interrompida agora por causa da pandemia. A gente estaria eu e meu parceiro Alexandre Refosco em Las Vegas, no NAB Show, que é justamente onde a meca da tecnologia para serviços de radiodifusão e empresas de televisão estariam lá mostrando tudo aquilo que é futuro. Infelizmente não tive essa oportunidade, nunca participei desse evento, mas estou louco para que isso tudo passe e eu tenha essa oportunidade. Legal. Dá tempo de mais uma? Dá tempo. Não dá, cara. Não a gente tem o joinha agora. Ó, deixa eu falar. Deixa eu desculpar. A gente aproveitou que o chefe estava aqui. Não pode. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de coração. O joinha vai entrevistar uma pessoa que eu tenho o maior respeito também. Ele representa uma família. Ele vai entrevistar o seu Walter Heller Souza. O Walter é dono da Avita, né? Da distribuidora dele Sabor e tal. E foi por causa da família do Walter que eu estou em Lages. Seu Tadeu trabalhou na Vita, né? Trabalhou com o seu Rico e tal, ele ganhou essa oportunidade dessa família. E eu mesmo já trabalhei com o Marião
no tempo da Encoff, trabalhei com o seu Adolfo também no tempo da Encoff, então é uma família a quem eu devo muito respeito. Se isso tudo está acontecendo, eles são muito culpados, porque foi por causa deles que a minha família veio de Bom Retiro para cá. Que bacana, e é uma família empreendedora também, uma família que trabalha aí com diversas atividades, ramos de negócios, e é bacana a gente também recebê-los aqui. Então, Ricardo, obrigado mesmo por você estar conosco aqui, foi um privilégio e uma honra poder conversar contigo ao vivo aqui, porque a gente sempre bate papo, sempre troca ideia, e eu mesmo sei muito da tua história, admiro muito tua história, também tenho uma relação, né, com o seu Tadeu, que é o seu pai, trabalha conosco lá na empresa também, então a gente, obrigado por essa de alguma forma também. A gente tá junto em outros momentos, mas poder conversar contigo aqui, confesso que até um certo nervosismo no início do Pulso Empreendedor, porque a gente conversar com um amigo, com alguém que a gente tem uma história já há algum tempo, dá também, vamos dizer, um desafio novo, né? Então, nosso agradecimento aos parceiros, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, o Indy Digital, a todos que apoiam também este projeto Pulso Empreendedor, e a todos vocês que nos ouvem, grande abraço. E Vinícius. Ricardo, muito obrigado pela participação, obrigado aí pela oportunidade, né, eu pelo menos nunca tinha vindo pro rádio, você abriu as portas, confiou, né, junto com o Malik aí, então obrigado pela oportunidade, a gente tá bem feliz aqui com o Pulso. Desejar para nossa audiência uma excelente semana e até semana que vem, então a gente volta com o Pulso aí agora no topo. Valeu, segue o Pulso. Valeu, abraço. Mix agora 8h15. Você está acompanhando o Jornal da Mix, no oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages Região, 999-15-1050. Pós-graduação de placa, invista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus, mês de pneus Pirelli na Infinity Rodas e Pneus, 17565 aro 14 por apenas R$279,90. O telefone 3018-4090. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão.